Capítulo 17 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. O título desse capítulo é A Linguagem da Luz. E a gente está chegando agora oficialmente mesmo à reta final do livro. Ele tem 22 capítulos, então depois desse capítulo ainda faltam mais 4, né? E é bem engraçado como houve um desenvolvimento, né, depois que a gente começou a ler, não sei se aí do outro lado também, mas na minha vida eu não posso nem mensurar tudo que começou a acontecer desde fevereiro para cá, que foi quando eu comecei a gravar esses vídeos, né, aí fazer essa leitura comentada aqui no YouTube, né, fevereiro de 2020, caso você esteja ouvindo isso depois, né, nos anos vindouros aí, que eu espero que esse trabalho ainda permaneça, né, ainda continue aqui. E desde então tem começado a acontecer coisas na minha vida que estão muito alinhadas ao que está sendo dito no livro. Então toda essa questão multidimensional abriu muito meu campo para isso. Eu criei um novo atendimento, né, que se chama ativação estelar, e eu comecei a canalizar, a receber linguagens da luz, né? Comecei a fazer alguns desenhos que eu não estava entendendo nada o que era, mas que eu sabia que sim, tinha uma frequência ali. Então foram coisas que foram acontecendo aos poucos, né, tirando a ampliação mesmo na minha consciência, na minha maneira de ver a vida, e começaram a acontecer também sincronicidades. E eu tô contando tudo isso por conta disso também, né, por conta dessa última sincronicidade, que foi uma caminhante, né, lá do Instagram, que me mandou uma foto de que semana passada, né, dia 5 de julho, aqui na França, e eu moro na França atualmente, teve um fenômeno de crop circle, né, que são aqueles desenhos que acontecem em plantações, né, ou de milho ou de trigo, que são muito comuns na Inglaterra principalmente, né, mas que teve aqui na França também, né, e ela me mandou aquela foto despretensiosamente, né, e eu moro aqui, mas eu não acompanho a mídia, né, nem aqui em nenhum lugar, na verdade, né, eu não sigo a mídia, nem no Brasil, na verdade, mas eu não fiquei sabendo, e ela me mostrou, né, porque ela recebeu esse chamado para me mostrar, e aquilo ressoou muito comigo, porque eu venho acompanhando que tem aparecido algumas, né, e tá bem intenso o movimento aí, a gente tá percebendo que as coisas elas estão realmente mudando, estão se abrindo, muitas coisas têm acontecido, né, no âmbito pessoal, mas principalmente no coletivo, né. E aí quando eu fui ler o capítulo, que é esse que eu estou começando agora, justamente eles vão falar sobre os crop circles, né? Então eu começo a perceber cada vez mais essas sincronicidades, né? Eu percebo muito também essa interferência que tem dado, né, no áudio aqui. Tem acontecido muita coisa e eu queria principalmente tranquilizar vocês, né, que talvez fiquem um pouco assustados ou que tenham ainda algum resquício de medo, né, da velha vibração, que quando eu gravo esses vídeos, né, quando eu tô aqui fazendo essa leitura, eu sinto uma paz muito grande, eu sinto um amor muito grande, em nenhum momento eu sinto algo estranho, ruim, né, desafiador. Então que vocês possam sentir essa energia daí também e saber que a gente está sendo guiado da melhor forma, tá? E que às vezes eles acabam falando coisas um pouco mais difíceis de ouvir, digamos assim, mas é porque o nosso ego também sente medo, né? Ele acessa em nós lugares que são realmente programados para sentir esse medo, tá? Então é natural, mas eu acho que essa informação, né, como toda luz é informação, ela vem para nos libertar. E é esse o meu papel aqui também, sabe? Trazer essa mensagem, ser uma mensageira da luz, né? Uma mensageira do amanhecer aí, que tá trazendo esse novo amanhecer pra gente, pra Terra, né? Para uma nova fase de luz que está por vir. Então que sejamos cada vez mais esses mensageiros da luz e nos alinhemos cada vez mais a essa frequência, fazendo a nossa parte, tá? Então vou começar o capítulo, como sempre, lendo e comentando quando eu sentir que tem algo a ser acrescentado ali. Avatares e mestres permeiam agora a estrutura do mundo,
trazendo seus próprios instrumentos de ensino. Estes instrumentos, utilizados no planeta, artefatos que não pertencem à sua dimensão, são formas simbólicas que literalmente possuem vida própria. Eles criam o que se conhece por linguagem da luz. Vocês receberam implantes, formas geométricas que ativam determinadas informações no vosso interior. Eles também facilitam para quem está trabalhando com vocês o processo de enviar informações diretamente para cada ser humano. Quase todos receberam implantes e, se ainda não foram implantados, brevemente o serão, caso desejem abrir-se e alinhar-se. Ninguém recebe implantes se não o desejar. Esta estrutura da linguagem da luz é uma forma de receber informação e energia que facilita o vosso desenvolvimento. Trata-se de um método de aprendizado que não envolve livros nem o intelecto. Envolve abrir-se e acreditar que existe uma hierarquia cujo tamanho imensurável ultrapassa a vossa compreensão e que vem trabalhando com a humanidade desde o início. Aqui eles vão falar de implantes, né, que a gente recebe, mas são implantes positivos. A gente não pode ignorar o fato que existem sim implantes negativos, tá? Então, da mesma forma que a luz traz esses implantes geométricos que contêm informação e vão ativar em nós determinadas frequências e memórias, a sombra, né, os seres que negam a luz, eles também têm, né, todo o seu mecanismo ali de controle. Então, muito do medo que a gente sente é porque nós temos chips implantados na gente, né? A maioria das pessoas, eu acredito que talvez toda a raça humana, né, de fato, venha de fábrica, digamos assim, com esse implante que nos mantém presos a essa faixa de frequência que a Terra se encontra, tá? É totalmente retirável, né? As pessoas não têm consciência, mas se você intencionar, se você pedir, se você imaginar que uma luz vem, né, entra pelo topo da sua cabeça e retira todo e qualquer implante negativo, você pode fazer isso numa meditação simples, né, intencionando, pedindo, imaginando e acreditando que essa retirada foi feita, tá? Você pode sonhar, inclusive, com isso, mas é a intenção que conta, porque o livre-arbítrio sempre é respeitado. Então, você imagina que é retirado todos esses implantes de medo e baixas frequências. Outra coisa que eu recomendo, que eu vou deixar inclusive aqui embaixo nos comentários o link, é fazer a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, porque nela também ele faz esse comando de retirada de implantes, de chips e de questões negativas que estejam atuando no nosso campo, tá? Mas aqui eles estão falando de um implante positivo, então a gente tem que pensar que implante é tudo aquilo que é implantado, que é colocado, então pode ser por um fim de luz, digamos assim, né, com essa intenção, mas também tem sim com fins negativos que a gente pode retirar a qualquer momento, porque nós temos esse poder através do livre-arbítrio. Inclusive, até mesmo para os implantes positivos, eles não podem implantar se a gente não quiser, se a gente não pedir, se a gente não desejar. Então é importante a gente deixar claro que nós temos essa intenção e que nós nos abrimos para que seja feito, tá? Isso é muito importante, a gente tem que ter consciência, mas também tem que ter intenção, porque acessar essa informação, mas não dar o comando, eles não podem simplesmente nos forçar, assim como o seu anjo da guarda não pode fazer nada por você se você não pedir, se você não se conectar com ele. Então a gente tem que tomar mais consciência também do nosso papel, porque o livre-arbítrio ele vai ser sempre respeitado. Esta hierarquia trabalha com amor, cultiva quem são vocês e tem sido capaz de enxergar através dos mecanismos do tempo que estão aferrados ao planeta para saber que a consciência está pronta para dar o salto evolucionário. Existem 144 mil membros da hierarquia espiritual infundidos na estrutura do planeta nos dias de hoje. Cada mestre possui seu próprio selo que representa uma parte da linguagem da luz. Portanto, vocês têm 144 mil selos de energia que serão infundidos em cada um dos seres humanos.
Eu acho que alguns de vocês já podem ter ouvido falar nessa teoria aí do 144, né? Já ouviram ou sabem desse número aí, tá? Existem várias teorias que falam disso, né? Então eu não vou entrar em nenhuma específica, vocês podem pesquisar mais a respeito, mas aqui eu vejo como se fossem fractais, né? Como se fossem parcelas, pedaços, né? Como se fosse uma energia maior, né, de luz que se dividiu em muitos pedacinhos para poder caber aqui na Terra e trazer, ancorar essa energia, tá? Então existe algo acontecendo nesse sentido, né? Esse movimento aí que tem relação com esse número. Para começar, irão trabalhar com as 12 formas que vosso corpo consegue sustentar. Mais tarde, quando a transformação tiver ocorrido, haverá a infusão das 144 mil estruturas de linguagem simbólica. Será um crescimento impossível de lhes explicar nesta encarnação. Esta mutação consiste num processo que se desenvolve dentro de vocês, que irá permitir-lhes mudar para outro plano de experiência. Todas as pessoas do planeta possuem o potencial de evoluir por meio desta mutação. Muitos interromperão o processo por falta de vontade de se alinharem à consciência superior. Quando se tornam conscientes da divina consciência que semeou este planeta, um intelecto vasto, amoroso e que trabalha com vocês, a chamam e pedem para fazer parte dela, recebem um implante com as formas geométricas. As formas implantadas chegam com uma grande variedade de modelos, como por exemplo a estrutura da pirâmide. Por que a pirâmide é tão importante? Neste planeta e em todo o cosmos, a estrutura piramidal é usada para representar uma grande unidade de consciência. É a estrutura mais difícil de ser criada em todas as suas múltiplas facetas e, contudo, é a estrutura da perfeição. É a estrutura que concentra a energia da Terra e a envia para o cosmos. Então aqui eles repetem, né, essa questão da intenção ser muito importante, né, da gente querer trabalhar com essa consciência, querer expandir a nossa consciência e ir cada vez mais em direção a essa energia mais pura, digamos assim, tá, mais alinhada com a luz, né, e que isso vai ter a ver com formas geométricas. Esses implantes, eles são formas geométricas simbólicas, então tudo é símbolo, né, e essas formas geométricas elas contêm uma energia, elas contêm uma informação, né, uma determinada frequência que vai ser instalada em nós quando a gente trabalha com essa forma, né? Então a gente precisa intencionalmente começar a trabalhar mais com essas formas. A estrutura da esfera e da espiral também serão implantadas em vocês. Muitos gostam da espiral por terem vivido em culturas e sociedades onde ela era usada para comunicar diversas ideias. Serão também implantadas as estruturas de linhas paralelas e do cubo. E claro, haverá a estrutura do veículo de Merkabah, uma figura de 5 lados. A figura de 5 lados representa o ser humano em seu estado mais amplo, totalmente livre. Alguns a conhecem como estrutura simbólica chamada de veículo de Merkabah. É o projeto do ser humano sem limitações, quando ele é inclusive capaz de voar, algo que vocês, na sua grande maioria, não se considera capaz de fazer. Este implante chegará quando assumirem o compromisso verdadeiro. Eu vejo muito essa questão de assumir o compromisso, mais uma vez, a partir da intenção clara, né, de querer trabalhar com essas questões. E aqui a gente acha, né, que tudo isso acontece no nível físico, porém, na verdade não é bem assim, tá? Então essas manifestações, esses implantes, eles acontecem no nível energético, então pode ser que isso se manifeste numa meditação, num sonho, né? E não que a gente vai trabalhar com essas questões muito no campo físico, tá? Que é a última manifestação aí da realidade, digamos assim. Essas formas geométricas também são chamadas de sólidos platônicos, né? E hoje em dia a gente encontra até feito de cristal, né? Então sim, é uma maneira de trabalhar com essas formas geométricas.
A pirâmide, a gente não precisa nem comentar, né, do seu poder de atração, né, e da existência dessas formas em toda a Terra, né, como essa forma de fato tem alguma questão ali energética, porque ela é muito usada, né, uma construção, uma forma muito usada e não é por acaso, tá? Em relação ao Merkabah, talvez alguns de vocês conheçam, outros não, então eu peguei aqui uma foto para a gente entender o que é esse veículo de luz que é chamado de Merkabah. Então aqui a gente pode perceber, né, que é justamente essa junção de um prisma, né, que é a forma piramidal, né, que são dois prismas, na verdade, né, um em pé e o outro ao contrário, em que o corpo humano ele fica dentro desse veículo e ele viaja por outras dimensões assim. Só que, mais uma vez, não é o nosso corpo físico que vai fazer essa viagem, é o nosso corpo astral, o nosso corpo espiritual, tá? Então, esse seria o nosso veículo de luz para a gente fazer essas viagens interdimensionais. Os implantes de formas geométricas que irão receber dependem, antes de tudo, do vosso pedido de alinhamento. Dependem também de acreditarem que estas entidades escolheram dedicar-se a vocês, se vocês escolherem dedicar-se a elas. Se começarem a se desenvolver e permitirem que os chamados milagres ou eventos magníficos se manifestem em vossa vida, eles se manifestarão. Então aqui um ingrediente importante de todo esse processo, até do que a gente está vivendo até aqui, né, nessa leitura comentada e na leitura desse livro, na verdade, é a confiança, é acreditar. Se a gente não acredita, se a gente duvida, fica ali hesitante, dificilmente essas coisas vão se manifestar. Quanto maior o nosso grau de confiança, de acreditar em tudo isso, mais as coisas vão começar a acontecer na nossa vida, inclusive aquilo que a gente chama de milagres, tá? Então, começar a se abrir mesmo, permitir que isso se manifeste, intencionar, né? Se possível, meditar todo dia, né? Uns 10 minutinhos ali já tá ótimo, e se abrir e pedir, né, para ser guiado, pedir para ser, de certa forma, manifestado em nós todas essas curas, todos esses processos que a gente está pronto e que a gente confia e acredita. Pode ter certeza que coisas vão começar a acontecer na vida de vocês, como eu acredito que já está acontecendo, porque inconscientemente a gente já está vibrando nessa frequência e aceitando, né? Esse sim, ele não precisa ser necessariamente consciente, né? E às vezes acontece o contrário também. Conscientemente a gente diz sim, mas inconscientemente a gente tem medo e bloqueia, né? Então precisa haver aí esse alinhamento entre o meu consciente e o meu inconsciente, para que essa energia possa se manifestar. Mas se você está aqui lendo esse livro, com certeza é porque internamente você já está pronto, mesmo que às vezes o nosso ego, o nosso consciente ainda hesite algumas vezes, né? E é isso que é mais importante, porque inconsciente é mais de 80% do nosso campo. Muitos receberão primeiro o implante de um círculo porque ele representa a forma de Deus, a unidade, o estar completo. Outros escolherão a estrutura da pirâmide por terem vivido várias vidas próximos a pirâmides, por todo o planeta, umas descobertas, outras por descobrir. Vocês acham que o planeta inteiro é conhecido, mas existem ainda muitas outras coisas a serem descobertas, porque se deslocam de uma realidade para outra. No âmago das florestas existem muitas pirâmides enterradas, frequentemente soterradas por camadas e camadas de terra. Existem ainda muitas maravilhas a serem descobertas. Quem quiser acreditar que na verdade não existem limitações, poderá tomar a estrutura de Merkabah e sair do planeta com ela, mesmo enquanto ainda mora aqui. Se quiserem receber o implante de Merkabah, esse desejo deve existir dentro de vocês. Alguns já tentaram viajar com ele e sabem que podem usá-lo. Quando chamam o Merkabah para vocês com sinceridade e desejam saber o que ele realmente significa, ser consciência ilimitada que viaja com o corpo sem que este saia do planeta, então estão prontos para receber o implante. O Merkabah não é o implante mais importante, pois não existem implantes mais ou menos importantes. Os implantes chegam no momento mais adequado ao vosso desenvolvimento pessoal. Quando recebem implantes, um processo interminável de novas formas chegará até o vosso ser.
Então aqui é bem interessante, né, essa explicação em relação ao Merkabah, que a gente pode usá-lo como veículo de luz mesmo para sair inclusive da Terra, viajar pelo espaço, e isso tudo através de meditação. Existem cursos disponíveis sobre o Merkabah, né, eu já vi pessoas divulgando aí, mas não significa que a gente precise fazer necessariamente, tá? Só a intenção, o treino, né, a mentalização, a meditação já vai ajudar a fazer esse movimento, porque o nosso campo, né, o nosso corpo multidimensional, ele já faz essas viagens, né, naturalmente. Eu acho que o curso é muito mais para estruturar para o nosso consciente, para o nosso ego, que sempre precisa desses apoios, né? Mas é só você intencionar que você consegue fazer esse movimento aí em relação a esses implantes, né, que vão começar a ser entregues para a gente a partir dessas formas geométricas. Vocês não escolhem conscientemente a forma que lhes será implantada. Escolhem, contudo, a vida que desejam levar, e isso provoca abertura para as estruturas da linguagem da luz. Vocês escolhem o que é importante para vocês todos os dias. Este é o vosso acesso às formas. Através do casamento das energias, vocês vão guardando o alfabeto de luz no seu interior, e este alfabeto irá ensiná-los. Se sonham com formas geométricas, isso indica que elas estão trabalhando dentro de vocês. Ou talvez adorassem estudar geometria na escola. Se quiserem saber que implante receberam, observem a forma que aparece primeiro em vossa mente. Sempre se repete e sobressai entre as outras. Existem muitas formas que não têm nome. Surgirão formas conhecidas que identificarão e que mais tarde assumirão novas formas que a vossa consciência não consegue traduzir. Aqui está falando que a gente não tem, então, essa consciência de que forma vai ser implantada na gente, que a gente precisa escolher o que a gente quer viver. Tá? Isso é muito importante, porque não adianta também eu pedir para implantar tal forma em mim, ou querer direcionar muito com a consciência, com o nosso consciente, na verdade, com o nosso ego, né? E não tá vivendo uma vida alinhada com aquilo, então não se mantém, não se sustenta. O universo, né, Deus, o Criador, ele só vai entregar pra gente aquilo que a gente está pronto para sustentar. Então é a mesma coisa que tentar dar um brinquedo para uma criança de 2 anos que só pode depois dos 4, depois dos 5. Não adianta, ela não vai estar apta para usar aquele brinquedo, ela não vai nem saber o que fazer com ele. É a mesma coisa com a gente. Então, para o universo, para o cosmos aí, a gente ainda é uma criança brincando de despertar, tá? Que está começando agora a descobrir o nosso verdadeiro poder. Então, algumas armas, entre aspas, né? Alguns objetos precisam ficar longe da gente, porque a gente não tem capacidade, né, consciência aí para usar. E quando eu falo a gente, eu tô digamos, me colocando como humana aqui, né? Então eu tô falando da raça humana, né? Às vezes eu falo muito a gente, mas a gente sabe que de alguma forma a gente vem de outro lugar para trazer essa consciência, né? E aqui não querendo falar que um é melhor que o outro, né? Apenas que quando eu me refiro a gente, é a raça humana, né? Que a gente temporariamente também está fazendo parte, né? A espiral é uma das formas básicas da geometria da linguagem da luz. É uma ponte, um ensinamento em si mesma. Sua forma é codificada com informações e quando seguem a espiral, ela parece não ter fim. Isto lhes mostra que a jornada para o interior não tem fim e que a jornada para o exterior também não tem fim. Como espécie, serão capazes de dividir a vossa consciência e seguir em ambas as direções, mantendo a consciência unida, partindo para a jornada interior sem fim e para a jornada exterior sem fim. Vocês ligam-se a uma espiral conectada à verdade universal. A espiral é uma forma geométrica que eu gosto muito, porque ela traz justamente essa questão do infinito, né? Porque se ela seguir, ela nunca vai ter fim. E se a gente pensar que ela começa maior e ela vai se afunilando também, a gente pode pensar nessa questão do fora e do dentro, né? Desses dois caminhos, aquilo que eu sigo para fora, né? A minha jornada exterior e a minha jornada interior, e que ambas não têm fim. E que, na verdade, a minha consciência ela consegue
se expandir, né, seguindo nessas duas direções, e quando ela faz isso, né, na verdade essas duas pontas elas se juntam, digamos assim, criando essa questão do infinito, né, que nunca tem fim, e essa acaba sendo, digamos, a verdade universal, que não existe começo, meio e fim, né, que está tudo interligado, que está tudo acontecendo no agora. Nós dissemos que as células do vosso corpo contêm toda a história deste universo. O ideal seria que percebessem a existência dessa biblioteca de ouro dentro de vocês, nesta encarnação, e que aprendessem a ler o que está contido nela. Perceber a espiral interior é uma etapa da jornada. O truque consiste em, simultaneamente, seguir para dentro e para fora, percebendo que dentro e fora são o mesmo. Outro trecho muito interessante aqui, que reflete muito o que eu penso também dessa questão do espelho, que eu sempre falo, tá? Então o fora e o dentro, eles são a mesma coisa. O fora, ele só reflete o dentro, e o dentro, ele vai refletir fora, né? Tudo a mesma frequência, digamos assim. Então situações, eventos, pessoas que chegam na minha vida, que de certa forma eu tenho que confrontar, entre aspas, eles estão apenas mostrando aquilo que eu tenho dentro, né? E vice-versa. Na verdade, não existe ação e reação. Existe apenas uma correlação, né? Uma sincronicidade, digamos assim, porque tudo está falando de uma mesma energia, de uma mesma questão que eu estou vivendo, sentindo e evoluindo naquele momento. A espiral existem várias dimensões. Quando a visualizam, sentem que já a conhecem, embora no início estejam conhecendo apenas um de seus aspectos. Ao começarem a crescer com ela, vocês se apercebem que ela possui tantas dimensões que poderiam passar o resto da eternidade usando as vossas palavras, explorando-a. Ela cresce. A espiral é a chave para atrair aquilo que está dentro de vocês. O vosso DNA tem a forma de uma espiral. Existem espirais à vossa volta e a linguagem da luz corre através dos filamentos de códigos luminosos que também descem em forma de espiral. Isto é algo experimentável que irá evoluir para vocês. Então, olha a importância, né, dessa forma geométrica que é a espiral. O nosso DNA está contido numa espiral. O nosso DNA, que contém toda a nossa informação biológica, energética e espiritual, ele está contido numa forma espiralada, né? Então, a gente percebe essa conexão que a gente tem com essa forma muito por aí também, tá? Em vossas meditações, sintam-se viajando por uma espiral, como se estivessem viajando dentro de um tornado. Visualizem-se observando uma espiral que se aproxima, semelhante a um tornado, e então, em vez de fugir, fiquem lá e deixem-se envolver por ela. Sigam com ela, pois a espiral é a porta para outras realidades. Estas formas e figuras geométricas da linguagem da luz são coleções de experiências de indivíduos que encarnaram neste planeta, desafiaram as leis humanas, despertaram suas capacidades superiores e se manifestaram como linguagem e componentes geométricos. Estas energias viveram um dia como homens e mulheres sobre o planeta. Evoluíram para símbolos geométricos e existem em vossa esfera de atividades da mesma forma que vocês existem em vossos corpos. Estas entidades existem num sistema de linguagem, um sistema geométrico. Olha que interessante essa parte, né? Primeiro trazendo essa ideia da meditação com a espiral, né? Que eu espero que vocês possam fazer e acessar essa energia da espiral, imaginando como se viesse, né? Como um tornado, e aqui eu diria até um tornado de luz, né? Que envolve você e que traz para você toda essa conexão com outras realidades, né? Até quando a gente pensa naqueles buracos de minhoca, né, no universo, a gente vê sempre como uma espiral girando muito rápido. Inclusive tem um filme bem antigo chamado Contato, que eu vou deixar aqui para você ver a imagem dele, se puder assistir ou reassistir, porque ele, primeiro que a ideia dele é genial, né? E segundo que traz essa parte, né, da questão da espiral, enfim, é bem interessante, tá?
E a outra questão aqui que eu achei interessante é pensar que as formas geométricas, elas são energias, né? E como energias, elas já foram humanas também. Isso eu achei bem interessante, né? Então a energia, ela não tem forma, né? Ela pode se colocar de diversas formas, se manifestar, digamos assim, de diversas formas. Então, na verdade, são seres evoluídos, né? Que já não precisam ou não querem mais, né? Não precisam mais viver a experiência do corpo, né? E escolheram agora se tornar símbolos, digamos assim, a partir de uma forma geométrica, né? Porque ela contém uma energia canalizada ali, digamos assim, né? Então achei muito legal essa questão, que são pessoas, né? São homens e mulheres como nós que evoluíram e escolheram, né, passar a ter essa outra forma e agir como um símbolo para nos ajudar, nos auxiliar na nossa evolução. Há universos desses sistemas, bem como visitas ao vosso universo provenientes desses outros universos nos dias de hoje. Há círculos e outras formas aparecendo nesse planeta em plantações de cereais inexplicáveis para vocês. Essas impressões são frequências, não um processo ou uma ação. Trata-se de uma melodia, uma história que está sendo implantada na superfície da Terra com os símbolos de uma linguagem. Tais símbolos chegam para estabelecer determinada frequência e sua tendência é aumentar. Alguns de vocês construirão casas usando outras formas geométricas, além dos tradicionais quadrados e retângulos. As habitações nas Pleiades não possuem formas que vocês conheçam, e os pleiadianos sabem que formas e ângulos retêm energia. Em astrologia, sabe-se que certos ângulos formam aspectos energéticos e que determinadas coisas acontecem quando estes ângulos se formam. Ocorre o mesmo com as formas. A Grande Pirâmide é um exemplo do uso de ângulos e formas. A energia concentra-se nos ângulos, nas formas, nas figuras, e vocês podem aprender a criá-los e viver com eles. As energias são formadas e transmitidas dessa maneira. Também vão descobrir que determinados graus contêm determinados poderes e que pode ser muito desagradável estar dentro de certos ângulos. Às vezes é preferível dormir no meio do quarto, ao invés de na cama comprida entre dois ângulos de 90 graus, porque o ângulo reto cria um bloqueio de energia. No meio do quarto, a energia flui ao seu redor. Aqui está falando, né, a respeito dos ângulos e dessa questão das nossas casas serem quadradas ou retangulares e elas sempre formarem nos cantos, né, esses ângulos de 90 graus. Na astrologia, quando um planeta forma um ângulo de 90 graus com o outro, é uma tensão, ou seja, não é um ângulo muito positivo, porque ele concentra a energia ali, né? A energia fica presa, ela fica parada, e aquilo em algum momento tende a explodir, né? Tende a querer encontrar uma vazão, digamos assim. Então, se você dorme, por exemplo, com a cama encostada no canto, não é um bom lugar para você manter a sua cama, tá? Existe inclusive o Feng Shui, né, que é aquela técnica chinesa, né, de harmonização de ambientes que leva em conta muito essa questão da energia, dos elementos, da natureza, enfim, é bem interessante. E aqui eles também estão trazendo um pouquinho disso, tá? Então, se você tem essa questão aí da cama no canto do quarto, começa a perceber como que você dorme, como que é seu sono, como que é a sua vida, né? Como que você se sente durante o dia, porque pode ter uma relação aí, tá? Não tô dizendo que é só por isso, né? O que mudando isso a sua vida pode mudar, mas talvez seja uma dica interessante a seguir e observar o que acontece depois. Estão sendo abertos muitos portais na realidade da terceira dimensão para trazer evolução à Terra. Certa vez, o planeta foi lacrado e colocado de quarentena porque havia forças lutando aqui. Houve guerras incríveis, cujos vestígios ainda podem ser vistos em certas áreas desérticas do planeta. Foram tempos de caos e confusão, em que deuses criadores se batiam entre si. Durante a mais recente onda de guerras, cerca de 10 a 12 mil anos atrás, a Terra foi selada, porque os seres que operavam dentro da luz perderam a batalha. Nem sempre a luz vence as trevas, vocês sabem. A luz nem sempre é vitoriosa, da forma como vocês compreendem a vitória, pois também ela precisa aprender a integrar-se com todas as porções de si mesma. O Criador primordial está em todas as coisas, e tanto a luz quanto as trevas fazem parte do Criador.
Assim, a luz precisa incorporar a porção sombra de si mesma. O tempo orquestrou e reuniu os acontecimentos. Passaram-se muitos ciclos desde as últimas guerras, até os portais de energia poderem abrir-se novamente para deixar a luz entrar. Essa hora chegou. A luz está sendo orquestrada para voltar ao planeta e aumenta a cada dia. Para que a energia possa trabalhar a vossa consciência, ela precisa instalar-se aqui. A inteligência penetra em forma de ondas, formando figuras geométricas na Terra. Não são espaçonaves que pousam à noite nas plantações, deixando sua marca circular e partindo. Embora alguns círculos tenham realmente sido causados pelo pouso de espaçonaves, a inteligência pode adotar a aparência que desejar e frequentemente vem em forma de ondas. Chegará o tempo em que literalmente uma enorme onda de luz cobrirá a Terra. Aqui é interessante eles explicarem, né, como acontece essa questão dos crop circles, né, do desenho que acontece nas plantações, porque a gente imagina que é uma nave que vai lá e pousa, e aí a gente teria que pensar, tá, mas a nave tem que ter um mecanismo dentro dela que tem essa forma ali da mandala que ela cria, no desenho que ela cria, pousar certinho ali, né, naquela forma, e são muitas formas. Então, na verdade, isso acontece em ondas, né? Então, eles têm um conhecimento, né, os seres que fazem isso, eles têm um conhecimento superior e eles conseguem fazer isso com ondas que acabam criando esses desenhos. Como? Não é do nosso conhecimento, talvez a gente ainda não tenha nem capacidade para entender, mas é interessante também desmistificar essa questão. Às vezes sim, pode ser o pouso de uma nave, mas a gente teria que pensar, tá, mas a nave tem que ter vários desenhos diferentes embaixo, ou alguma certa forma ali, né? Então talvez não seja bem assim. Talvez sim seja uma nave que do alto faz isso com a onda, limite aquela onda logo acima, né? Agora, de onde vem essa onda eu realmente não sei dizer. Eu imagino que de uma nave que está em cima, né? Talvez não nessa dimensão, inclusive. Então tudo é possível, né? Tá um pouco além da nossa compreensão e mais para frente ele vai falar uma coisa bem interessante a respeito. A inteligência encontra-se além do mundo das palavras e das letras, pois trata-se de determinada frequência que pode chegar na forma de figuras geométricas. Pitágoras começou a perceber esse fenômeno, mas a sua geometria não foi compreendida pelas outras pessoas. Geometria é uma inteligência evoluída, um conjunto de experiências que pode comunicar uma quantidade gigantesca de informação. Na verdade, os círculos nas plantações por todo o planeta foram feitos por sons acima da frequência humana, simplesmente para implementar essas figuras de linguagem. Muitas vezes, no início, essas figuras são círculos, evoluirão para triângulos, retas e muitas outras. Aqui é interessante porque eles vão falar de Pitágoras, né, que foi um ser de luz à frente do tempo dele, que teve contato com essa energia das formas geométricas pela primeira vez, né, porque até então a humanidade ainda estava em outro nível e ele acessou e trouxe essa frequência mais elevada. E o que a gente não sabia é que a geometria ela estava dividida em duas partes, tá? Inclusive, existe a numerologia pitagórica que fala da energia dos números, tá? Então, a geometria, que foi a parte mais desenvolvida, que ficou mais com a questão lógica ali, porque as pessoas não entendiam de fato que os números eles eram frequência, eles continham uma energia, né? E ele explicava a partir da evolução das formas geométricas. Então, foi bem interessante o que Pitágoras desenvolveu. Um livro bem interessante que fala a respeito da geometria sagrada é esse daqui, O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drúmbalo Melquisedeque. Tem o volume 1 e o volume 2. Eu super recomendo para quem quiser se aprofundar nesses temas de geometria sagrada, entender todas essas formas geométricas e o quanto elas têm uma energia adjacente, né, que a gente pode usar, inclusive, para melhorar a nossa vida e para estar se alinhando cada vez mais com essa energia sagrada. Os círculos nas plantações têm sido mais frequentes na Inglaterra e no resto da Europa. Contudo, existem também na América do Sul e na região conhecida antigamente por União Soviética. Aparecem também nos Estados Unidos, embora certas pessoas estejam conseguindo dissimular a sua presença.
Nós sabemos que a rede de televisão planejando fazer programas sobre estes círculos. Veremos o quanto fingirão nada saber sobre eles. Vai ser interessante. Falando aqui, né, dessa questão dos crop circles, eu vou mostrar, né, o que apareceu aqui na França semana passada, né? Foi exatamente nesse formato, né? Olha o tamanho das pessoas aqui, ó. Tem algumas pessoas que estavam vendo quando essa foto foi tirada, né? Então, para ter uma noção do tamanho dessa forma, né? Então, realmente é só de cima que a gente consegue ver o que realmente é esse desenho, esse símbolo, porque dentro dele talvez você não consiga identificar. E eu achei interessante, né, porque ele fala depois essa questão de aparecer em lugares onde as pessoas elas ainda são muito racionais, onde ainda existe uma questão a ser resolvida ali, porque não se trata de nada muito racional, não dá para entender o que é. A gente precisa se conectar com a forma e sentir a mensagem que ela quer passar. Essas formas geométricas assemelham-se a hieróglifos. Os hieróglifos e os pictógrafos gravados nas rochas do planeta são uma geração de inteligência semelhante. Em outras palavras, se alguém resolver ler os hieróglifos baseados na Pedra da Roseta, eles comunicarão uma coisa. Se alguém for capaz de se lembrar da linguagem secreta dos sacerdotes, os hieróglifos lhes contarão outra história. E se alguém for capaz de compreender a linguagem dos deuses criadores, eles dirão uma coisa inteiramente diferente. Os círculos e formas colocados na Terra estão aqui para ajudá-los a sustentar e administrar a vossa frequência e para ajudá-los a ter coragem de viver a vossa luz. Eles proporcionam de uma forma muito sutil informações através da frequência, mas ninguém ainda consegue percebê-los. Estas formas estão ligadas entre si, e se todas fossem escritas simultaneamente nos campos de algum fazendeiro, no mesmo instante algo iria acontecer. Elas são enviadas de um continente a outro e transmitem uma faixa de frequência ao redor do planeta que irá ajudar a ativar a rede frequencial da Terra. Irão ajudá-los a não se sentirem tão assombrados com o que estão sabendo e a receberem sem muito desconforto as mudanças de frequência conforme forem ocorrendo. Então, esses círculos, essas formas, eles contêm uma informação, uma frequência energética que vai ser trabalhada, né, que vai trabalhando a energia do planeta, que vai acionando coisas, acionando energias nas pessoas, mas também na frequência energética da própria Terra, tá? E que quanto mais a gente quer entender, mais a gente se afasta do real sentido de tudo isso, porque é justamente o sentir, a frequência que eu acesso quando eu olho para aquilo. E para isso a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar com a mente e o coração abertos. Isso é só um pouquinho do que os círculos das plantações podem fazer. Eles são muito interessantes. Vários deles foram idealizados e construídos pelos chamados mestres ascensionados. Há também uma brincadeira por trás disso tudo. Alguns seres, ao se tornarem muito evoluídos, desenvolvem um tremendo senso de humor. Eles encontram humor em tudo. Como já dissemos, as formas e figuras geométricas são portadoras de inteligência. São ondas de frequência que podem ser moduladas e alteradas. Essas figuras que chegam à Terra assemelham-se a ondas de energia ou faixas de energia. Elas contêm inteligência e estão sendo enviadas para, na sequência, formar uma rede inteligente ao redor do planeta. Esta rede terá uma frequência que a humanidade poderá usar para evoluir. Então, todas essas formas, né, e essas frequências que a gente está acessando são para ajudar nessa fase que a gente está vivendo, são para ajudar a gente a acessar uma nova frequência e começar a mudar a realidade do planeta. A linguagem completa ainda não chegou ao planeta. As faixas vêm para a Terra como resultado de certa evolução da consciência. Entram por vórtices que atualmente estão atraindo essa frequência. Durante os bilhões de anos que a Terra gira em sua órbita, estes centros foram cobertos e soterrados. Alguns ainda se encontram dormentes. Muitos deles, porém, estão sendo despertados porque o selo que envolvia o planeta foi violado. Isso é muito bom, né? A gente saber que esse selo que estava fechando o campo da Terra para a entrada da energia da luz, ele já foi violado e que tudo isso tem a ver com esse processo de evolução da consciência para que a gente possa elevar a faixa de frequência do planeta
e ela possa receber novas energias mais elevadas. Os círculos nas plantações constituem expressões fenomenológicas da conscientização. Chegam à realidade de vocês para mostrar-lhes que a mente racional não é capaz de controlar todos os dados, embora quisesse muito. Existe uma intersecção entre esses eventos e os códigos de conscientização de todos os seres humanos. Todas as vezes em que a realidade não consegue ser racionalmente explicada, abre-se um nicho na consciência. Os círculos nas plantações encontram-se totalmente além da mente lógica, forçam, portanto, a visão consensual da realidade a expandir-se, já que a realidade, da maneira como foi previamente concebida, não pode abrigar estes eventos como possíveis. Eles são um gatilho, forçam a realidade a ultrapassar seus próprios limites. A gente tem que entender que todo esse processo de despertar da consciência, toda essa fase de transição que a gente está vivendo, vai muito de sair do lógico, do racional, daquilo que nos prende a uma consciência de terceira dimensão, limitada, né, pelos 5 sentidos e por essas 3 dimensões que a gente observa a vida, para expandir além dela. E a única forma da gente expandir além da terceira dimensão é pelo sentir, é pelo campo emocional, pelo campo espiritual, pelo campo energético. Então tudo isso que acontece contém uma frequência ali para ativar na gente esse nosso sentido, né? O sentido do sentir mesmo, que é o 6º sentido. Então, quanto menos lógica tiver e quanto menos explicação a gente buscar, melhor, porque na verdade a gente vai estar abrindo um campo da nossa consciência que a gente ainda não sabe explorar, que não está sendo explorado, mas que está começando a fazer sentido aos poucos. E fazer sentido é sentir. Lembre sempre disso, nem sempre fazer sentido é lógico, é mental, mas sim quando acalma dentro de mim uma parte minha que eu acolho ali, que se reconhece naquilo. Assim como eu sei que é essa parte que eu estou acessando em vocês aqui, e eu sei que é por essa parte estar me acompanhando que vocês continuam aqui, porque logicamente, racionalmente, nada do que a gente está acessando nessa leitura faz sentido, mas dentro da gente, nesse sentir, tudo faz sentido, e por isso a gente continua buscando, por isso a gente continua lendo e por isso que a gente continua expandindo cada vez mais a nossa consciência. Isso é o mais importante. Existem numerosas razões para a existência destes círculos nas plantações. Basicamente, eles existem para forçar a mudança da realidade, para fazê-lo sentir em vez de pensar. A maioria das pessoas que estudam estes ciclos pensam sobre eles, em vez de senti-las. A Inglaterra está recebendo um número tão grande de ciclos porque os britânicos possuem uma consciência muito orientada para o pensamento lógico. No entanto, as terras do arquipélago inglês estão coalhadas de espirais megalíticas e formações rochosas que vêm causando intensa impressão nas faculdades intuitivas de seus habitantes. Este fenômeno não tem lógica, está forçando uma sociedade orientada pela lógica a reconhecer algo que não faz sentido, de uma maneira muito brincalhona e óbvia, sem ameaçar a visão da realidade de ninguém. Se astronaves começassem a pousar por toda parte, as pessoas ficariam incomodadas. Quando pés de milho abaixam-se em círculos concêntricos e nem ao menos se quebram ou morrem, ninguém fica realmente muito triste. Percebem como as energias brincam com vocês? É necessário fazer certas coisas para que se aprenda sem sobrecarregar os circuitos. Muito interessante eles falarem do senso de humor, né, dos seres mais elevados, como realmente eles brincam, eles têm uma energia leve, não precisa ser aquela coisa séria, aquela coisa, esse peso, ele tá aqui, ele tá nessa dimensão e na maneira como a gente vive a nossa vida fora daqui. Tudo é uma grande brincadeira, tudo é um grande teatro para a nossa evolução e para a nossa experiência enquanto seres separados do todo, né? Então, partículas do todo, essências do todo que estão se auto-experimentando, né? Então, é uma grande brincadeira, um grande jogo, na verdade, né? E eles veem tudo isso com muito mais leveza. E eles tentam passar para a gente essa energia a partir, né, desses ciclos, a partir dessa questão nas plantações, né? Porque realmente
realmente, né, se naves começassem a pousar, as pessoas elas não iam reagir de uma maneira tão natural, mas com essas questões, né, com tudo isso, faz pensar, né, algumas pessoas conseguem acessar o sentir, mas não incomoda tanto, assim, tem que ser aos poucos. A gente realmente não está pronto, né, no geral, aí as pessoas, no nível de consciência, para acessar ainda tudo de uma vez, então tem que ser de acordo com o nível de consciência da maioria, e é isso que a gente está fazendo aqui, ajudando a elevar esse nível de dentro para fora, para que as informações comecem a chegar cada vez mais e a luz possa entrar. Esta linguagem está sendo introduzida no planeta como uma história, uma faixa de informação que sustenta uma frequência, que irá ajudá-los a sustentar a vossa própria frequência. À medida que despertam, torna-se fácil para as outras pessoas lerem e reconhecerem vocês. Estão sendo monitorados o tempo todo, porque existem instrumentos que monitoram a evolução e a situação da consciência. Quando a consciência atinge determinado estágio, recebe assistência de fora para estabelecer outros planos daquela frequência. Em outras palavras, digamos que vocês abram um restaurante e estão fazendo muito sucesso. Vocês cuidam de tudo e vendem uma comida realmente muito boa. Aí chega alguém e diz: que tal abrir uma franquia? Vamos levá-los a toda parte. Estas figuras geométricas ajudam vocês a abrir franquias da frequência, espalhando-a por todo o planeta e sustentando-a. Trazem a vocês um novo nível de realização. Então a gente fecha mais um capítulo, né? É um capítulo bem interessante que traz uma energia muito voltada para as formas geométricas, que a gente possa começar a usá-las com mais consciência, ou pedir, né, para acessar a energia, a informação que elas contêm de uma maneira mais energética, digamos assim. E que a gente possa olhar para elas de uma maneira diferente a partir de agora, né? A partir da geometria sagrada, né? Talvez estudar um pouquinho mais a respeito, ler o livro que eu indiquei, ou estudar a respeito dos crop circles, né? Dos círculos nas plantações, e começar a perceber que existem muitas ferramentas disponíveis para a gente, ferramentas energéticas, que vão começar a ser apresentadas cada vez mais. Talvez um de vocês que esteja me ouvindo agora vá canalizar algo diferente que ainda não existe, né? Nunca se sabe, esteja aberto e pronto para receber isso, se você sente que você é essa pessoa, esse mensageiro do amanhecer que vai trazer essa nova energia a partir de uma forma específica ou a partir de uma maneira específica de fazer a canalização dessa energia. Então feche seus olhos agora, respire fundo, absorva toda a frequência, toda a energia contida nessas palavras, contidas nesse capítulo. Intencione que você receba esses downloads, que seu corpo amplie cada vez mais a consciência a respeito de tudo o que está acontecendo agora. E que isso seja feito de uma maneira muito leve, muito tranquila, livre de todo e qualquer medo, porque isso já é natural para você, para o seu ser. Respire fundo, abra os olhos e nos vemos no próximo capítulo.